Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e Cia, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Estamos aqui para continuar o nosso quadro de fim de semana, o Jabá. E hoje, como falado no vídeo ontem, eu vou estar falando sobre a instalação adequada, a maneira adequada para poder fazer a instalação, a fixação dos painéis fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos. Ontem, no Jabá de ontem, eu falei sobre os suportes, apresentei aqui alguns modelos, falei algumas coisas e hoje vou trazer para vocês a maneira adequada para se fazer a instalação. E assim, é até interessante quando eu digo a maneira adequada, ou seja, eu estou querendo dizer a maneira correta. E automaticamente isso gera uma discussão, porque nem todo mundo vai concordar com o que eu falo. E isso é maravilhoso, por quê? Porque gera um debate, se torna automaticamente no comentário dos vídeos um fórum onde a gente debate ideias. Nem todo mundo vai concordar com o que eu falo, beleza? Isso é natural. Cada um tem um jeito de apertar um parafuso, cada um tem um modelo de ferramenta. Um concorda que um determinado controlador de carga é bom, o outro diz que já não é bom. Então sempre vai haver isso, beleza? Mas então por que você afirma que é a maneira correta de se fazer alguma coisa? Olha, eu utilizo a Cresesb, Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio da Silva Brito. Cresesb é um órgão onde é usado como referência para as instalações de energia solar. Todos os assuntos que eu procuro falar aqui no canal é baseado no que está afirmando a Cresesb. Todas as grandes empresas utilizam a Cresesb como referência para energia solar e eólica. Então assim, quando eu vou preparar um vídeo, um assunto, eu não sigo muito roteiro. Eu até faço ali um pequeno roteiro para me ter uma ideia do que eu tenho que falar. E eu busco automaticamente as informações na Cresesb. Eu não fico falando simplesmente coisa que eu acho, principalmente as informações técnicas, legal? Automaticamente vai ter gente que não vai concordar e vai ter a liberdade de poder expressar isso, desde o momento que você seja educado. Já falei isso. Não automaticamente o YouTube vai bloquear palavrão, ofensa, essas coisas assim. E eu automaticamente também vou bloquear quando eu vejo ironia, coisa desse tipo. Mas se for uma pessoa que geralmente fala, olha, não me leve a mal, mas eu discordo de você, isso é bom para a comunidade. Legal, gente? Então, olha, todas as informações que eu procuro falar é baseado na Cresesb. Eu nem procuro em sites, não procuro em sites gringo, não procuro em outros canais do YouTube. Eu assisto outros canais do YouTube, eu leio muita coisa em blogs, mas geralmente eu baseio as minhas informações na Cresesb, beleza? Então, e outra informação muito interessante foi um comentário feito pelo Marco Aurélio. Ele me perguntou, porque ontem eu falei sobre estrutura de fixação de painel, ele perguntou se é comum furto, roubo de painéis solares. Eu particularmente só conheço um caso que foi em Brasília, na casa de um grande amigo meu, que é colaborador aqui do nosso canal. Ele foi viajar e encostou lá uma rapaziada e começou a arrancar os painéis e botar no caminhonete. O vizinho viu, foi lá perguntar e o pessoal, não, o fulano
vendeu para mim, eu tô vindo retirar. E o vizinho foi lá, pegou o telefone, ligou pro dono da casa e falou, ó, você vendeu o painel? Tem um pessoal arrancando. Ele falou assim, não, eu não vendi, estão roubando. E aí quando ele voltou lá para tentar fazer alguma coisa, já tinham metido o pé, né, como nós falamos aqui, meteu o pé e foi embora, saiu com o material. Então foi o único caso que eu conheci de furto. E o Marco Aurélio até deu uma sugestão de criar uma solução para isso. Olha, o painel, para poder roubar o painel, vai ter que usar essa ferramenta aqui, ó, uma chave Allen, tá? O parafuso geralmente é esse aqui, não sei se vocês estão com a visão, deixa eu ver como é que tá a visão. Olha, o parafuso geralmente é esse aqui e você tem que vir com a chave Allen, certo? E ter apoio, ou usar um alicate de pressão para travar aqui e você ter apoio para destravar. Um ladrão comum que pula o muro para roubar galinha e cueca no varal, ele vai achar que ele vai só balançar e arrancar, não vai. Então um ladrão comum não vai conseguir roubar. Tem que ser um ladrão especializado, né? Tem que ser alguém que conheça. E a pessoa que roubou na casa desse nosso colaborador lá, era alguém que conhecia ele, porque falou o nome pro vizinho, certo? Então assim, é o único caso que eu conheço. O outro caso é os postes das rodovias, como é o Arco Metropolitano, o pessoal mete a marreta, arranca, derruba o poste para poder roubar. Isso aqui é Brasil, então realmente tem que se pensar, tem que se ver uma maneira de garantir segurança. Usar isso aqui vai fazer com que um ladrão comum não consiga arrancar o painel, a menos que ele quebre, tá? Já um ladrão que entende do assunto, se for mal intencionado, ele vai com a ferramenta adequada e leva. Então assim, infelizmente é uma situação, né? É um problema, é o Brasil. Então vamos lá, instalação adequada ou instalação correta, algumas dicas. Quando você for fazer a instalação dos seus painéis, você tem que primeiro pensar na segurança, porque você vai ter que subir no telhado, no segundo, no terceiro andar. Para fazer a instalação na laje, aí a laje já é mais tranquilo, você tem como caminhar, você talvez não precise tanto de usar um cinto. Mas para fazer em telha, terceiro andar, segundo andar, uma altura legal, seria legal você usar um cinto, você de repente, não sei, esse aqui eu comprei, tá? Para gravação lá, porque eu estive com a empresa que me apoiou nisso, tá? Então eu estive com eles, nós vamos ter no nosso curso vídeos de instalações em campo real de trabalho, além das simulações aqui no nosso laboratório. Então olha, cinto, eu usei isso aqui lá, é horrível de colocar, é chato, mas eu tava no terceiro andar e nós usamos isso. Então uma coisa que você tem que pensar é na segurança, tá? Você vai subir no telhado, se você cair, você vai correr risco. Então, pode ser que você utilize também isso aqui, eu acho que talvez seja desnecessário, não sei, mas lá nós usamos, eu botei o meu capacete, isso aqui é para proteger quem está embaixo, pode cair uma chave, uma ferramenta, um martelo, pode cair de repente a telha na cabeça, não sei, então tem que se pensar dessa forma, tá? Eu estou passando a informação correta, não quer dizer que você, isso é bobeira, tá? Só estou passando o que é correto. Se você não concorda, vai fazer uma única instalação, aí de repente não vale a pena comprar isso, né? De repente você procura um outro meio mais seguro de fazer as suas instalações aí, mas é sempre importante lembrar da segurança. Outra coisa que é lógico, a posição do seu painel. Muitas instalações no sistema fotovoltaico não rende o que deveria render porque simplesmente não está na posição correta ou na angulação correta. Algumas pessoas aí estão perdendo 30% da eficiência, 20% da eficiência, simplesmente porque ele não está posicionado corretamente, não está na angulação. Já foi falado várias vezes, a posição, né, é virado para o norte geográfico, em direção ao Equador, a linha imaginária do Equador, que é, lógico, para o norte, porque nós estamos aqui no sul, linha do Equador está no meio, e aqui o norte, sul, norte, no meio, a linha do Equador. Então nós vamos virar para a linha do Equador. E a angulação
que é um outro fator que realmente faz com que haja muitas perdas, tá? Cada região tem a sua latitude. Automaticamente, em cada latitude, em cada posição do nosso país ou do mundo, vai ter uma angulação adequada para que você tenha a posição correta para captar a maior intensidade da irradiação solar virado para a linha do Equador. Então, cada região vai ter, quanto mais próximo da linha do Equador, menos inclinado. Quanto mais ao extremo do sul, mais inclinado, assim, certo? Eu estou no extremo sul, na Argentina, no Rio Grande do Sul, vai ficar bem inclinado. Eu estou no México, ali na região central, mais deitado, certo? Então cada região tem, você pode pesquisar isso no YouTube que você vai achar uma tabela com a angulação para cada região. Procure isso que você vai encontrar e posicione na angulação. O que você vai fazer para achar a angulação? Olha, uma maneira mais simples é você instalar um aplicativo no teu smartphone e em cima do teu painel vai ser um medidor de nível, né? E aí ele vai mostrar para você em que ângulo está o seu painel conforme você for, e você vai lá no teu material aí do seu suporte, que alguns modelos que são mais caros vêm com a opção de você ajustar a angulação, e você ajusta a angulação para a sua região, beleza? Fazendo assim você vai aproveitar o máximo que aí na sua região gera, tá? Cada região também tem uma intensidade, uma irradiação solar medida em horas, tá? Aqui no Rio de Janeiro é em média de 5 a 6 horas. Se eu não me engano, a região sudeste aqui onde eu estou é em média de 5 a 6 horas de radiação solar. Beleza? Lá no Nordeste, tem lugar lá no Piauí que chega a 8 horas de radiação solar. Então cada região vai ter automaticamente, isso afeta diretamente no cálculo do dimensionamento, né? O mesmo projeto aqui no Rio de Janeiro, lá no Piauí o projeto pode ser bem diferente. Então cada cálculo, cada situação, não adianta, fulano, quantos painel você usou que te deu tanta autonomia? Aí o cara tá lá no Piauí e falou assim, eu só coloquei 2 painéis. Aí o cara bota os mesmos painéis aqui no Rio de Janeiro, ou lá no sul, que diminui mais ainda a irradiação solar. Aí ele percebe que não tem o mesmo rendimento. Por quê? Por causa da irradiação solar na região. Então, isso tem que ser observado. Gente, todas essas informações que eu tô passando para vocês, eu deixo isso com muita riqueza no nosso curso de energia solar. Vou fazer o jabá, ó. O izinho vai aparecer aqui no canto, bem nessa região aqui, para você se matricular. Tudo isso que eu estou falando você vai encontrar de forma completa e na prática no nosso curso. Como os outros alunos, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza? Então vamos lá. Outra situação, utilizando os suportes, como foi o vídeo de ontem, você vai fazer com que por baixo do seu painel tenha um vão. E esse vão vai permitir a passagem do ar que vai dissipar o calor gerado, porque o calor também diminui a eficiência. Quanto mais quente tiver o painel, vai aumentando as perdas. Então o calor interfere na produção, certo? Então tendo esse vão por baixo do painel para poder circular o ar, vai ajudar a resfriar mais o seu painel. Algumas pessoas, quando estão instalando on-grid, o on-grid é o seguinte, geralmente o on-grid você utiliza o sistema em série. E aí tem que se tomar um certo cuidado, porque quando você coloca, sei lá, 8 painéis de 250 watts em série, você vai ter no final uma corrente baixa, mas a tensão em alguns casos chega a 400 volts. E aí, meu amigo, você vai ter que usar uma luvinha, tá? Isolante. Essa daqui, olha, é uma luva utilizada pelo pessoal aí que trabalha na eletrotécnica, que fica pendurado no poste aí, tá? O pessoal que trabalha na companhia elétrica usa geralmente uma luva, luva, que isola. E quando você for fazer a instalação dos cabos e vai descer o cabo aí para o seu stream box, você tem que estar protegido. Lá em cima no painel, nos painéis, nos módulos,
Algumas pessoas utilizam ali uma lona ou um plástico preto para não gerar, para dar tempo dele poder ir lá fazer a instalação. Quando fazem uma instalação média e pequena de 8 painéis, coloca-se ali um plástico preto, uma lona preta, para não passar a irradiação solar e o painel não gerar, e a pessoa está protegida, porque 400 volts de corrente contínua é muito perigoso. Então quem vai instalar on-grid tem que se atentar a isso, tomar cuidado na hora de fazer a instalação, tomar cuidado com a string box, com o cabo que desce, a string que desce. É perigoso, certo? Quem vai fazer off-grid, ele já fica mais tranquilo, porque ele está ali utilizando uma baixa tensão, uma corrente alta, porque ele coloca na maioria dos casos em paralelo ou série com paralelo, e não tem ali uma tensão. No máximo que o pessoal coloca no off-grid é 60 volts, 40 volts, 36 volts, tá? Então nunca ele chega a 127, 200 volts. Geralmente 200 volts, 100 volts, 200 volts, 400 e até 600 volts, geralmente é o on-grid. Tudo isso você aprende realmente no nosso curso completo. Faço mais uma vez o convite. Pessoal, essas são algumas dicas fundamentais, beleza? Que você precisa saber sobre painéis fotovoltaicos, posicionamento, angulação. É importantíssimo que você tenha ele no ângulo. Faça um teste, pega o seu painel, bota o alicate amperímetro aí em aberto, faça as medições da amperagem, né? Bota o seu amperímetro mesmo aí e começa a mudar a angulação do seu painel. Você vai ver a variação da corrente. Há algumas pessoas que fazem instalação, porque eu estou falando, existem várias maneiras de se instalar. Algumas pessoas fazem a instalação no nosso curso do off-grid, eu ensino isso. Você bota o seu alicate amperímetro e você ajusta o ângulo que gera melhor. Também é uma forma. E aí você vai vendo qual é o ângulo, né? Pega meio-dia em ponto, o horário de maior incidência, de maior irradiação solar, e você ajusta com um amperímetro, ou seja, você está vendo ali qual é o ângulo que gerou a maior corrente. E aí você trava o painel naquele ângulo ali, você vai produzir com muita eficiência. Beleza, gente? Olha, eu teria muito mais coisa para falar, mas ficaríamos aqui meia hora falando. Semana que vem estou de volta agora falando um pouco mais sobre a string box. E vamos falando aí sobre energia solar, ainda tem muito assunto. Beleza, gente? Até semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau.